Olá para você. As diferentes formas de aprendizado estão no livro do escritor Renato Bini, Quem Disse que Seu Aluno Tem Problema de Aprendizagem. Uma excelente dica para professores e também pais, já que as aulas aqui em Santa Catarina começam no dia 9 de fevereiro. Já está pertinho aí, é bom dar uma folhada nesse livro. O escritor aí trabalha com a psicologia aplicada e o desenvolvimento pessoal, empresarial e educacional. E é com ele que a gente vai conversar hoje aqui no Painel Univale. Ok, professor, muito obrigado aí pela sua vinda aqui no Painel Univale. Então, o livro é bem interessante, né? Como eu falei, estamos aí voltando às aulas nas escolas públicas, estaduais, municipais e nas escolas privadas também. E assim, quem disse que seu aluno tem problema de aprendizagem, levanta essa temática, né? O aluno às vezes tem um aprendizado mais acelerado, o outro não. Como é que o senhor aborda essa questão no livro, professor? Bom dia, Almeri, bom dia, TV Univale. Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, quando a professora entra na sala de aula e pensa que todos os alunos ali presentes vão aprender na mesma velocidade e de forma homogênea, isso é uma pura ilusão. Porque cada aluno tem uma crença diferente, tem uma percepção de mundo diferente, certo? Tem uma linguística cerebral diferente, né? O aluno que aprende mais lentamente não é menos inteligente do que aquele que aprende de forma mais rápida, porque cada aluno tem uma estratégia específica de aprendizagem. Então, se o professor souber entrar no mundo linguístico do aluno, a aprendizagem está feita. Como é que os pais observam também isso? Tem criança aí de 4, 5 anos que já conseguem ler, por exemplo, né? O que de fato isso dá, professor? Algumas elas associam aí as logomarcas e vão juntando as letrinhas. É um aprendizado acelerado, né? Por que isso acontece? O nosso cérebro trabalha por analogia, por comparação. Então, existem algumas crianças que conseguem inconscientemente aprender de forma comparativa, certo? Vão comparando as coisas. Então, quando a gente associa a aprendizagem, por exemplo, se eu associar o seu nome, Almeri, com algum Almeri que eu conheço, eu gravo mais o seu nome, certo? Eu consigo, e se eu mentalizar 3 vezes, quando eu for te cumprimentar, e eu, na hora do cumprimento, eu mentalizar 3 vezes o seu nome, Almeri, 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 pronto. Eu sempre lembrarei o seu nome, certo? Porque eu vou associar as coisas. Então, o segredo, os professores, é ensinar o aluno de forma comparativa, certo? De forma associativa. Então, quando ele associa coisas, o aluno aprende de forma muito mais rápida. Pode fazer uma brincadeira com você? Sim, claro. Pensa na cor da sua geladeira, ok? O que a vaca toma? Responde. Leite. Não. A vaca não toma leite. Desculpa, a vaca dá leite, mas a vaca produz o leite. Sim, produz. Mas eu te perguntei, o que a vaca toma? Leite. Né? Não. Exatamente, que é a branca geladeira. Porque você associou o branco da geladeira com o branco da vaca, leite, né? Isso é normal, certo? O que você falou é normal, é apenas uma brincadeira. Então, você já associou inconscientemente tudo isso. Então, quando o professor ensina de forma comparativa, o aluno aprende de forma acelerada as coisas. Essa é uma técnica de memorização, por exemplo? Também é uma das técnicas de memorização. Né? A principal técnica de memorização é quando você compara as coisas. A hora que você comparar as coisas, pronto. Certo? É que nem que você vai estudar, vai fazer um concurso público. Se você estudar alguma fórmula matemática, comparando essa fórmula matemática a alguma coisa, né, ou do seu passado, ou do seu presente, você consegue lembrar com muito mais rapidez. Agora, nos concursos públicos existem aí o raciocínio lógico, né? Como é que se trabalha isso nessa questão do aprendizado, professor? O mais certo é quando você consegue aprender associando o hemisfério esquerdo com o direito, certo? Nós temos 4 hemisférios cerebrais, mas os 2 mais importantes é o esquerdo e o direito. Então, o esquerdo ele é mais racional, ele é linguístico, ele é o portal da memória, mecânico, matemático, assim, lógico, assim por diante. E o direito, ele é criativo, ele é holístico, ele é espacial, colorido. Então, quando você associa, na hora que você aprende os 2 hemisférios cerebrais,
está feita a aprendizagem. Mas o segredo é você balancear os dois hemisférios cerebrais. Quando você balança, equilibra, né, o esquerdo com o direito, existem técnicas para isso, músicas específicas para isso. Quando você associa os dois hemisférios cerebrais, você consegue aprender e sempre lembrar, certo? Eu vou te dar um exemplo. Por que algumas coisas que você estudou lá no ensino fundamental, na época do ginásio, não é? Muitas coisas que você aprendeu, química, física, hoje você não se lembra mais, não é verdade? Correto? Exatamente. Hoje Por quê? não. Porque você aprendeu com um lado do cérebro somente, ou com o esquerdo ou com o direito. Então, quando você balança, quando você integra os dois hemisférios cerebrais, você consegue aprender algo e sempre lembrá-lo. É possível gravar esses aprendizados por tanto tempo, professor, na memória? Por exemplo, quem estudou na 5ª série, 6ª série, requer prática, né? A repetição é a mãe dos hábitos. Então você tem que estar sempre, claro, repetindo. E isso se te interessa, né? Por isso que eu digo que em qualquer aspecto de aprendizagem, o que está por trás do aprendizado é a motivação. Ninguém aprende nada se você não estiver motivado para aprender. Agora, por que, por exemplo, se você gosta de determinado assunto, você grava com mais rapidez e aprende com mais rapidez? Por exemplo, assim, eu gosto bastante de história e de geografia. Então, desde o ensino fundamental, algumas coisas ainda me vêm à mente do que eu aprendi no ensino fundamental, no ensino médio. Por que isso, professor? Porque eu não gosto de matemática, raciocínio lógico, tudo isso, né? Porque você, na época, estava motivado para aprender essa determinada matéria, certo? Então, se você adora geografia e vai aprender geografia, o seu cérebro capta melhor e você sempre vai lembrar, porque você está motivado para isso. Então, a problemática de nossas escolas hoje é que muitos professores, o sistema de ensino, ensina coisas para os alunos que eles nem sabem se vão usar aquilo na vida, na verdade. Exato. Eles não estão motivados para isso. Então o professor precisa criar um mecanismo de motivação para ensinar português, matemática, física, química, certo? Assim, aquela aula motivada, aquela aula com muita motivação, claro, o aluno consegue, o cérebro do aluno consegue captar com mais congruência. No ano passado, a Itajaí ganhou aí o selo, né, de cidade, de município livre do analfabetismo, né? Hoje em torno de 97% da população sabem ler e escrever. E a gente foi a uma escola mostrar como é que isso funciona, e a professora faz exatamente isso que o senhor falou, cria mecanismos, né, de incentivo à leitura em sala de aula, e com isso vai aplicando a matemática, né, a química, a biologia, porque ela vai lendo livrinhos, assim, como é que, onde as baleias vivem, né? Então isso já faz parte da biologia, da ciência, né? Isso é interessante, é um recurso que é interessante, sair daquela cartilha e ter esses recursos em sala, tem que sair professor? da cartilha, né? Tem que, renovar. E renovar o ensino. Essa professora aplicou muitas coisas que está no livro, com certeza. Ela pode até fazer isso de forma inconsciente, não é o que eu explico. Então, é uma estratégia de ensino. Então, hoje os professores precisam inovar. Essa é a grande diferença na educação, é a inovação. Se o sistema de ensino, a escola, os professores não inovarem, vai ficar mais desmotivante, né? O aspecto de ensino e aprendizagem. Agora, que dicas o senhor dá aqui no livro, professor, quem diz que seu aluno tem problemas de aprendizagem? Por exemplo, para professores aí que são alfabetizadores, que eu considero aí um grande desafio, né? Ensinar a criança a ler e escrever, ou até o adulto a ler e escrever, que acho que para a criança absorve mais do que o adulto está aprendendo assim numa idade mais avançada a ler e escrever, é necessário, porque é uma vontade dele, é uma exigência da sociedade, né? Mas que dicas o senhor dá aqui, professor? A dica que eu dou o professor ele precisa aprender que o aluno tem basicamente tem 3 tipos de cérebro: cérebro visual, cérebro auditivo e cérebro sinestésico, certo? Então, numa sala de aula, ali
30, 35 alunos, vai ter vários tipos de cérebros, não é verdade? O aluno que é mais cérebro visual, existe um teste que a gente faz que a gente consegue perceber qual é o canal interpessoal do aluno. Só que é uma sequência. Todos nós temos esses 3 canais interpessoais desenvolvidos em nós. Só que é uma sequência. Ou somos mais visuais, ou somos mais auditivos, ou somos mais sinestésicos. Só que é uma sequência. Por exemplo, Almiri, você percebe o mundo vendo, certo? Percebe o mundo ouvindo e também percebe o mundo sentindo. Só que, de acordo com a sua evolução de vida, você desenvolveu um desses canais mais acentuados. Talvez você perceba o mundo mais visualmente, depois auditivamente, depois de forma sinestésica. Né? Então, o aluno que é visual, ele aprende apenas vendo. O aluno que é auditivo, ele precisa ouvir. E o aluno sinestésico, ele precisa fazer, participar de dinâmicas, trabalhos em grupo, certo? Então, o professor precisa ensinar nessas 3 formas de comunicação ao mesmo tempo. Um professor de português, por exemplo, ele deverá ensinar a sua matéria de forma visual, com muitas imagens na sala de aula, de forma auditiva, num tom de voz específico, colocar músicas concernentes à matéria, e o professor deverá ensinar a sua matéria de forma sinestésica. Os alunos têm que aprender, mexer com as mãos, com o corpo, com toda a sua fisiologia, a aprendizagem da matéria do professor. Hoje, professor, existe uma lei no Brasil que coloca também professores de educação física nas séries de educação infantil, né? Isso é interessante também? Melhora o aprendizado da criança ter essa atividade? Com certeza. Tem um professor aqui que usa até a capoeira com as crianças, né? Para poder incentivá-las a se mexer, a fazer a educação física, mas de uma forma mais prazerosa. Isso ajuda também as outras disciplinas, professor? Com certeza. Posso contar uma historinha? Dylan Lane, uma coreógrafa inglesa, ela tinha 8 anos de idade na época e incomodava os coleguinhas na sala de aula. Ela era péssima em caligrafia, atrasava as tarefas de casa. Ela levantava da carteira, olhava para a janela, a professora tinha que pedir para a menina voltar a sua carteira, ela já estava acostumada com essa reprimenda, só que ela tinha tanto problema de aprendizagem que os diretores da escola, os professores, achavam que ela tinha sérios problemas de aprendizagem, que precisava ir para uma escola de necessidades especiais. Eles escreveram uma carta para a mãe ficou desesperada para levá-la ao médico, colocou a melhor roupinha na menina, ela tinha 8 anos de idade, a menina chegou no consultório, naquela época, em 1900, lá em 1940, o consultório era todo assim, modelo antigo, ela sentou numa poltrona de couro, né? As pernas começavam a balançar porque achava que a menina era muito hiperativa, ela estava muito nervosa, muito tensa e preocupada com a situação dela. E a mãe conversando com o psicólogo e olhando para a menina, ouvindo a mãe, olhando para a menina, de repente o médico se levanta, senta ao lado da menina e fala: Dylan, muito obrigada, você foi muito pacienciosa, mas espere um pouquinho que eu preciso falar em particular com a sua mãe. O médico saiu, levantou-se dali, saiu, ele tinha um rádio em cima da mesa, ele ligou numa música e foi para uma outra sala que dava para ver a menina não conseguia ver os 2 adultos. De repente a menina se levanta e começa a dançar em todo o consultório, fazer sapateados, fazer gestos graciosos. O médico fala para a mãe assim: senhora Lene, a sua Dylan, ela não está doente, ela é bailarina, matricule ela numa academia de dança. Assim foi, a mãe acatou o pedido do médico, levou a menina, se matriculou num colégio em Londres, né, numa academia de dança, e se formou nessa academia, tornou-se bailarina solo, fez 2 filmes importantes em Hollywood, e encantou milhões de pessoas e tornou-se multimilionária. Claro que ela voltou para a sala de aula com muito mais foco, porque ela pôde descarregar a sua parte sinestésica. Entendi. Certo? Que nem a parte da educação física, que é muito, muito salutar, muito importante.
Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Renato Bini, aí falar mais um pouquinho sobre a aprendizagem, as dificuldades também de aprendizagem na escola. São dicas importantes aí para professores e pais, já que as aulas começam no dia 9 de fevereiro aqui em Santa Catarina. É importante essas dicas, é importante que o professor saiba aí também observar a criança e também que os pais, né, saibam observar as crianças em casa. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com o professor Renato Bini. A gente está falando um pouquinho sobre dificuldades de aprendizado e a aprendizagem acelerada, o que os professores precisam observar e os pais também precisam observar em casa. Professor, hoje como é que se trabalha com o aluno nessa aprendizagem mais lenta? Por exemplo, aqui no Brasil tinha em 1997, 98, o projeto Acelera Brasil, né, do Instituto Ayrton Senna, que trabalhava com as crianças que tinham essa dificuldade de aprendizagem, né? Como é que o professor vai também lidar com isso em sala de aula? Porque às vezes o professor cansado e tudo, às vezes não tem paciência de ensinar 3, 4 vezes, né? Ele precisa usar métodos específicos também para essa criança que tem um aprendizado mais lento, que na realidade o que muita gente taxa a criança, né, entre aspas, mesmo assim, um rótulo de burra, na realidade não é isso, né, professor? Uhum. Na verdade, Almeri, hoje as crianças, elas estão nascendo, e já nasceram algumas crianças, de mais inteligentes. Uhum. O efeito Flynn, de um professor emérito da Universidade de Nova Zelândia, ele criou, chamado efeito Flynn, que as crianças hoje são mais inteligentes que nós, adultos. Então nós estamos numa geração, veja bem, nós estamos numa geração que os filhos estão ensinando aos pais, certo? Você ganha um notebook de última geração, um celular de última geração, certo? Você, por exemplo, nós adultos, deu um pane bobo, né, digamos assim, nesse aparelho, os seus filhos são ali expertos no assunto, não é verdade? Uhum. Então, hoje, os nossos alunos estão muito inteligentes. A tecnologia está colaborando para isso, professor? Com certeza que sim. Então, eles estão conseguindo acompanhar com o efeito da tecnologia, não é? Isso que, paradoxalmente, nós adultos nascemos na era da informática. Não é? Então, hoje, as escolas precisam acompanhar com essa tecnologia, com essa velocidade, com essa mudança de paradigma. Infelizmente, as nossas salas de aula ainda são modelos de um paradigma, são modelos da Revolução Industrial. Mesma sala de aula, a mesma composição dos alunos na sala de aula, o mesmo sistema de ensino. Então, nós precisamos inovar. Por isso que os alunos estão assim muito desmotivados para aprender as matérias. Uhum. É preciso criar mecanismos e que o Ministério da Educação também possa colaborar com isso, né? Hoje as prefeituras já podem solicitar alguns equipamentos de informática, né, para auxiliar aí nas aulas, para tornar essas aulas diferentes do que era antigamente, né, professor? Com certeza, com certeza. Hoje o mundo mudou. A verdade é que o mundo mudou, não é verdade? Em contrapartida, as crianças com essa tecnologia, elas estão ficando muito ansiosas. Cria-se muita ansiedade. Não é? Então é preciso haver um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Certo? Um equilíbrio. Eu acho assim, a nossa educação, para dar um salto quântico, é preciso ser ensinado nas salas de aula. Aula sobre motivação, sobre autoestima, né? Sobre oratória, sobre uma espiritualidade, seja, né? Ensinar a própria meditação, né? Alguns recursos de valores perdidos para o aluno criar esse equilíbrio entre o eu pessoal com a tecnologia, certo? Essas brincadeiras de crianças de antigamente são válidas também, né? São válidas. Para esse equilíbrio. Todas as brincadeiras ativam a sua inteligência sinestésica, a música
a inteligência auditiva, né? Porque a música, o ensino da música em sala de aula é muito importante, mesmo que se coloque uma música de fundo na sala de aula, que são as músicas barrocas, faz com que os alunos relaxem e criem uma inteligência, né? Porque desperta as ondas cerebrais do hemisfério direito. Então você aprende de forma mais rápida e de uma forma mais relaxante, porque só aprendemos se o aluno estiver relaxado. Pois é, na época do governo da ditadura, a educação musical saiu do currículo escolar, mas agora em 2011 voltou, né, para o currículo escolar a educação musical. Isso é interessante para quem está fazendo licenciatura em música. Aqui na Univale temos aí o curso de licenciatura em música, porque abre uma porta aí para esses profissionais, né, mas também para os alunos para a aprendizagem, né, professor? Sim. Até que ponto isso é interessante para acelerar o aprendizado do aluno, professor? Existe uma disciplina chamada aprendizado acelerado, que é uma técnica criada por 2 psiquiatras búlgaros. Então eles descobriram que algumas músicas, você apenas ouvindo essas músicas, você aprende de 3 a 10 vezes mais rápidos. Porque essas músicas fazem com que você entre no nível de consciência mais relaxado. O seu batimento cardíaco cai para 60 pulsações por minuto. Né? Então você relaxa e você consegue absorver aquilo que você está aprendendo. Então, numa sala de aula, se você colocar uma música, uma suíte de Bach, as músicas de Albinoni, de Scarlatti, de Pachelbel, de fundo, de pano de fundo, haverá uma expansão cerebral. O aluno consegue aprender de uma forma muito mais rápida. O aprendizado acelerado é um recurso espetacular. Né? Então, a música ainda está muito tímida na educação. Está muito tímida. Certo? É preciso também que haja uma aceleração desse processo, claro, dentro das escolas, né, professor? Eu acho que a música ela tem que ser uma matéria obrigatória, assim como tem matemática, física, química, tem que ter a música, né? E que eu chamo o quinteto mágico pedagógico. É a música, o esporte, a oratória, a espiritualidade e o teatro, né? Como matérias obrigatórias. Isso seria, assim, um grande salto para a educação também, mas né, a educação básica, a educação só vai melhorar se tiver que eu chamo de quinteto mágico pedagógico. O teatro, a música, uma espiritualidade, a oratória e o esporte. Isso também acaba influenciando num ambiente escolar com mais união entre os alunos, né? Claro. Por exemplo, em regiões de grande índice de violência, a violência também vai para dentro das escolas, né? Isso acaba também influenciando nessa questão. Claro, né, imagina os alunos fazendo uma peça de teatro, porque ali há uma integração dos alunos, né? Os alunos vão se expressar de forma diferente, que eles estão acostumados, vão sensibilizá-los, né? Vai criar uma sensibilização, uma sensibilidade neles. E com certeza haverá assim o índice de violência com certeza vai diminuir. Tanto que o que eu sou hoje, escritor, orador, músico, enfim, graças a um padre aqui em Itajaí, quando eu estudei no Colégio Salesiano, o padre Heriberto Schmidt, não é? Que ele fazia festivais de música. Aqui, né? Tem história, né? Fazia teatro, a gente era quase que obrigado a fazer teatro, música, festivais de música. Isso deu uma expansão em muitos alunos, pode ter certeza. E diminui também, sim, colabora também para essa relação aluno-professor, né? Que a gente sabe hoje que realmente tem professor apanhando em sala de aula, né? Isso colabora também, né? A professora cria esse elo também. Claro, né? A escola precisa resgatar os valores perdidos, né? De respeito, enfim, de aqueles valores que a gente tinha, de disciplina, né? Em sala de aula. Só que para isso precisa sensibilizar. Os alunos precisam ser mais sensíveis à própria consciência humana, na verdade, não só no aspecto ensino-aprendizagem. Tem que ensinar valores de vida, não é? Exato. Por exemplo, no Japão, as crianças pequenas, até uma certa idade, elas aprendem, a aprendizagem dela é ter respeito aos seus antepassados. Criar esses valores também
é uma dobradinha que vai funcionar, né, professor? Com certeza. Queria agradecer a sua presença aqui, professor. Foi assim, uma palhinha que o senhor deu, mas a pessoa que estiver interessada pode encontrar o livro aonde? Seu livro já está à venda aqui? Está à venda em algumas livrarias, livrarias de Curitiba, ou se entrar em contato comigo, 3045-3977, código 47, Itajaí, 3045-3977, que eu envio o livro com o maior prazer. Ok, professor, obrigado pela sua presença. Queria agradecer aqui um pouquinho do que o senhor coloca aqui no livro, passou aí para os telespectadores aí da TV Univale, que podem aproveitar também essas dicas importantes aí, né, professor? É bom para os pais, para os professores, para os alunos também, né, professor? Agradeço, Almeri, a TV Univale, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.